Estamos ao vivo? Aparentemente estamos ao vivo. Tá dizendo aqui, ó. Tá ao vivo, Litera Negra. Esperar o pessoal ir entrando e o nosso convidado que tá chegando também. Boa noite para quem é de boa noite. Nesse caso também a live vai ficar gravada, né? Então vou me adiantar, desejar bom dia para quem é de bom dia, para quem vê ela depois, boa tarde para quem é de boa tarde também. Estamos aqui com o Litera Negra Convida. É um quadro especial que eu criei aqui no canal para estar recebendo algumas pessoas que eu gosto e que eu admiro também. Nosso convidado já está na casa. Deixa eu só chamar ele aqui para conversa, enquanto vocês vão chegando por aí. Convidado. Grande Galo, grande Paulo. Uma boa noite. Satisfação demais estar recebendo você aqui, viu, meu querido? De verdade. Boa noite. Boa noite, irmão. Obrigado pelo convite aí. Agradeço mais uma vez. Bom, o pessoal vai chegando aí à medida que a gente vai conversando, vai ficar salvo também para a posteridade, né? Queria só começar fazendo as apresentações de leve, né? Seu nome é Paulo Roberto da Silva Lima, mas ele é mais conhecido como Galo, Galo de Luta. Atualmente atua na luta contra a precarização do trabalho e também contra a uberização. Também realizando trabalhos de base na periferia de São Paulo, através da religiosidade, do rap, de esportes e de grupos de estudo. Galo, o pessoal está chegando aqui. Vou começar uma perguntinha de leve. Como é que a gente chega na Revolução Brasileira? Ó, guarda essa aí, tá? Boa. Eu queria antes, na verdade, pedir para você falar um pouquinho pra gente sobre o Paulo, sobre o Galo. Se apresenta aí pra galera que não te conhece, você por você mesmo. De onde tu vem? Da hora. Bom, meu nome é Paulo Roberto da Silva Lima, mano. Eu sou conhecido pelo pessoal aí como Galo, que é um apelido meu de infância, por causa da moto 7 Galo, que era uma moto que quando eu era criança eu queria ter. E meu rolê ele começou cedo, né, mano? Meu rolê começou com 12, 13 anos de idade ali, quando eu queria cantar rap. Perguntei pro meu irmão do gueto como que fazia pra cantar um rap, e ele me falou que pra escrever um rap eu tinha que ler. E aí começou a jogar uns livros na minha mão, eu comecei a ler aqueles livros, comecei a me informar, comecei a descobrir que o mundo era muito maior que a minha quebrada, que a minha quebrada era só um pedacinho bem pequenininho do mundo, né? Que o mundo era grande pra caramba. E aí, com 16 anos de idade, eu virei muçulmano. Fui muçulmano dos meus 16 até meus 20 anos de idade ali, muito influenciado pelo Malcolm e pelo próprio do Gueto, que também tinha virado muçulmano. E aí a gente fez todo um corre ali, né? Várias coisas foda que a gente fez, né? Eu tive a oportunidade de trazer o Fred Hampton Jr. pra cá, né? De ser uma das pessoas que fazia parte desse movimento. Na época que trouxe o Fred Hampton Jr. pra cá, numa palestra que ele fez junto com o Mano Brown, na ação educativa. Depois a minha vida tomou outros rumos, eu acabei virando motoboy e cheguei nesse ponto de me organizar, de fazer greve e de fazer essa luta contra a uberização, contra a precarização do trabalho, né? Uhum. Isso eu tô resumindo, bem resumido, uma trajetória de uns 20 e tantos anos, né? Mas aí essa parte mais recente aí, a partir da luta contra a precarização e a uberização, ela é bem mais recente, né, Galo? Da pandemia para cá? Tem 2 anos. Tem 2 anos. Começou no início da pandemia. Começou junto. Começou no dia 21 de março de 2020. Uhum. Quando eu fui bloqueado pela Uber Eats. Hoje a Uber Eats nem existe mais no Brasil. Quando eu fui bloqueado pela Uber Eats pela terceira vez, e eu decidi que eu ia fazer uma denúncia. E aí eu fiz um vídeo e esse vídeo acabou sendo veiculado pelos jornalistas livres e pelo The Intercept na época. E aí acabou tomando uma proporção, e a partir dessa proporção eu aproveitei para inserir algumas lutas que acabaram se desdobrando em outras lutas e até hoje se desdobram, né? Uhum.
você tinha comentado, né, no início que você queria ser rap e o teu parceiro te indicou livros, né? E aí, como esse aqui é um canal de literatura e a gente tenta trazer algumas reflexões através das coisas que a gente vai lendo, queria que tu comentasse um pouquinho mais sobre essa fase, sobre esse primeiro contato aí com a literatura, como é que se deu. Mano, eu sempre fui muito ruim de ler, até hoje eu ainda sou muito ruim de ler, mano. Eu sou difícil pra leitura. Só que na época eu tinha uma necessidade de existir, né? Uma necessidade de avançar também, de ser alguém ali e tal. E acreditava que era esse o caminho, porque o do Gueto, que é um cara que eu admirava muito, tava me dizendo que era esse o caminho, né? Eu, a princípio, achava que. Eu a princípio, queria ser bandido, mano. Porque, pra mim, eu queria ter respeito, e na minha quebrada, quem tinha respeito eram os bandidos. E o único momento que o bandido não tinha um respeito na minha quebrada era quando a polícia chegava. E aí tocava na rádio músicas que os rappers falavam que. Rappers falavam o nome deles, xingava a polícia, falavam o nome do bairro deles, né? E aí isso aí me despertava uma curiosidade imensa, assim. Pra mim, eram os bandidos da rádio. E eu fui atrás do Gueto como quem vai atrás de um bandido também. De um cara que. Eu escutei a música dele, né? Epidemia, e era boa pra caramba. E aí eu fui atrás dele no sentido de querer saber como é que fazia aquilo ali. E aí eu cheguei nele e perguntei, eu falei, pô, Dugueto, como é que faz pra escrever um rap igual o seu? Isso aí eu tinha 12, 13 anos de idade, o Dugueto já tinha seus 18 anos. E aí o Dugueto virou pra mim e falou, ó, mano, pra escrever tem que ler, meu, você não escreve sem ler. E aí me mostrou uma prateleira na casa dele cheia de livro, um monte de livro, era muito livro. E aí eu lembro que na época eu fiquei assustado, porque eu nunca fui bem na escola também, sempre dei trabalho na escola. E aí eu falei, pô, mano, ele lê e tal, pra mim pareceu estranho. Mas ao mesmo tempo que pareceu estranho, também era o que eu tinha ali, eu não tinha outra coisa pra seguir, né? Pra aprender aquilo ali. E aí o Dugueto falou que é um livro, eu falei que era. Ele me deu Negras Raízes, né, do Alex Haley. E aí eu li o Negras Raízes do Alex Haley, demorei pra ler, demorei pra entender. Eu A lembro que história tem do Kunta uma. Kinte, não é isso? É a história do Kunta Kinte. Eu lembro que tem Na verdade, é a história dos ancestrais do Alex Haley, né? Ele Uhum. vem contando assim, a ancestralidade dele e tal, até chegar nele, né? E, e tem uma poesia do Solano Trindade no começo do livro que eu lembro que eu demorava pra caramba pra sair dessa poesia. Eu não conseguia sair da poesia, que eu não entendia a poesia do Solano Trindade. E aí, quando eu decidi, eu falei, depois eu pergunto pro Dugueto o que é isso aqui, o que ele tá falando, eu vou seguir no livro. Aí eu consegui emendar o livro assim, aí eu terminei de ler o livro, escrevi um rap, mostrei pro Dugueto, o Dugueto na sequência falou, pô, tá melhorzinho o seu rap e tal, fiquei nervoso que ele falou isso. Aí ele falou, pô, tá melhorzinho, você quer outro livro? Aí ele me deu o Malcolm X. Aí eu lembro que eu falei assim, eu quero outro livro, mas eu quero um livro igual esse aí que você me deu aí, que fala dos pretos, que fala essas ideias aí. Aí ele falou, não, então, tem um daqui do mesmo autor. Aí eu falei, é mesmo? Ele falou, é o Alex Haley e tal. Eu falei, então tá bom, eu quero esse aí. Ele me deu o Malcolm X. Aí depois que eu li o Malcolm X, aí minha mente, eu mudei. Me transformei, assim. O Negras Raízes já tinha me revoltado pra caramba, saber daquelas coisas ali. Mas o Malcolm X me ajudou a organizar um monte de coisa que tava mal organizada em mim, né? Uhum. Bom, eu terminei o livro do Malcolm X querendo ser o Malcolm X, né? Eu lembro disso, querendo ser o cara ali e tal, que fez aquelas histórias. Eu queria construir uma história parecida com aquela ali. E aí eu fui pegando gosto por isso e fui pedindo vários livros pro Dugueto. O Dugueto me deu vários livros, me deu esses, me deu As Veias Abertas da América Latina, me deu Admirável Mundo Novo, me deu Ao Vivo no Corredor da Morte, do Mumia Abu Jamal, me deu uns textos do Fanon, me deu uns textos, né? Foram me dando coisa assim, me apresentou o Alcorão, me apresentou o Islã, e a partir dali foi vindo pra cá. Uhum. Tu acha que esses dois que você falou do Harvey e também do Malcolm foram os primeiros livros que abriram um caminho no teu coração? Que assim, né? Às vezes a gente começa na escola mesmo, lendo aqueles livros por obrigação que a professora coloca quando lê, né? Mas tem algum momento na vida que tem esse determinado livro que realmente abre as portas dentro da gente e a gente não quer mais parar, né? Qual foi esse livro que aconteceu para você? Na escola eu não lia, mano. Na escola eu não lia. Na escola eu era empurrado de ano, assim.
Ou porque talvez eu era muito bagunceiro, ou porque eu tinha um número de frequências, né? Eu sempre fui aquele aluno que ficava, como é que chama? No final do ano, você fica repetindo, você fica ali num período ali pra você poder recuperar as notas e conseguir passar de ano, né? Eu Aham. sempre fui esse aluno, mano. Então nunca li as coisas na escola assim, nunca fui esse tipo de aluno. Só que aqueles livros despertou minha atenção porque a pessoa que tava dando aqueles livros pra mim tava falou, ah, mano, com isso aqui você vai conseguir isso aqui. Aí eu falei, ah, é? Então tá bom, então demorou, então eu vou ler essa parada aí. E aí despertou minha intenção. Pra mim, mano, ainda é os livros mais importantes. O Negras Raízes, hoje eu tô lendo o Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus, né? E eu Uhum. percebo que esses dois livros se conectam, assim, porque o Negras Raízes e o Quarto de Despejo, eles são livros muito profundos, né? E íntimos nossos, né? É coisa muito íntima. O Negras Raízes, eu lembro que eu li umas páginas, eu lembro que eu dei um murro na parede, de raiva, lendo aquelas histórias ali. Pra mim, não descia tranquilo, tá ligado? O Quarto de Despejo teve esse mesmo efeito comigo, o livro da Carolina Maria de Jesus e tal. Uhum. Então, pra mim, esses dois livros ainda é a base do meu ser, assim, do meu entendimento sobre o mundo. Eu sempre busco lá, né? Eu sempre volto lá para tentar buscar alguma coisa. Uhum. Esse livro também mudou minha vida, né? O Quarto de Despejo, particularmente. E quando eu comecei o canal lá em 2016, o primeiro livro que a gente analisou foi o próprio Quarto de Despejo, né? E para quem não teve a oportunidade ainda de chegar por aqui até então, a gente tem uma Santíssima Trindade, né, Galo, que é composta por Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo e Angela Davis. E aí tem vídeos de livros de cada uma delas, né? Além da Carolina, com Quarto de Despejo, tem Olhos d'Água e Ponciá Vicêncio, da Conceição. Da Ângela tem Mulheres Já Se Classe, e também uma autobiografia. E eu acredito que são livros que dá para a gente encaminhar, inclusive, para a próxima pergunta, deixar ela aí engatilhada, que é as formas que a gente pode pensar um novo mundo através dessas literaturas que não são as convencionais, né? Que não é aquilo que certamente a professora coloca a gente para ler na escola, embora eu deseje sinceramente que as professoras de hoje estejam colocando seus alunos e suas alunas para ler o Quarto de Despejo, né? Mas na minha época eu só vim conhecer o Quarto de Despejo quando não tinha mais cabelo. E muito vem disso, né, de estar fazendo vídeos no canal, que é contando histórias que eu acho que eu deveria ter conhecido quando eu tinha cabelo ainda. Então, na base da rebeldia, eu saio contando para quem quiser ouvir, tá na internet, tá na posteridade. E aí, emendando essa pergunta aí, né, Galo? Como é que tu vê essa literatura feita por pessoas que não são brancas, que não estão nesse eixo principal, Rio-São Paulo também falando de Brasil, ou de Europa falando de mundo? Como é que a gente pode ver e pensar novas formas de construir um mundo novo a partir de literatura de autores negros, autoras negras e indígenas também? É muito louco isso, né, mano? Porque todo povo tem a necessidade de deixar a sua história na pedra, né, mano? A gente começou deixando a nossa história na pedra, para que a nossa história não se perdesse, mano. Então, se os arqueólogos for lá atrás, eles vão ver os escritos nas pedras, dos caras caçando os antílopes, dos caras como é que eles faziam fogo, e todas essas paradas. Os povos têm a sua vontade de contar a sua história. E o nosso processo, o que aconteceu com a nossa história, foi um crime, né, mano? O cara chegou com o navio, jogou as pessoas dentro, trouxe pra cá e mudou o nome das pessoas, mudou a religião das pessoas, mudou a cultura das pessoas, mudou o jeito que elas se vestiam, o jeito que elas se comportavam, né? Na marra, né? Estrupando, matando, batendo, torturando. E aí o povo, é muito louco isso. O povo continua tendo a sua. E desconectou, porque os primeiros ainda estavam conectados ali com uma coisa de resistência. Mas os próximos, as próximas gerações de escravizados que foram vindo, elas foram perdendo isso, porque não tinha como, sabe? Foi ao pouco se perdendo. Então tinha uma necessidade do povo de manter as coisas, de deixar a história e de criar, sabe, mano? Ah, a gente não pode lutar capoeira, vamos fingir que é dança. Ah, a gente não pode rezar para o nosso orixá, vamos fingir que o orixá é santo, sabe? Vamos embora, essa história precisa continuar. A nossa história, nossas curas, a forma que a gente se cura, a forma que a gente dança, a forma que a gente se alimenta, a forma que a gente vive, né?
precisa continuar. Então o povo tem essa necessidade, mano, de contar a sua história. A Carolina Maria de Jesus mesmo é um bagulho muito louco, né, mano? A mulher tá lá na favela do Canindé e é uma catadora, mano. Ninguém quer ouvir a história dessa mulher. Ela tem a necessidade, mesmo assim, ela tem a necessidade de contar a história. Não tem ninguém ao redor dela querendo ouvir a história dela, tá ligado? E ela tá ali, vivendo a vida dela, mesmo assim ela tem necessidade de contar a história. E é muito louco, porque não é a história dela. Eu lembro que quando a minha esposa leu, a minha companheira leu, ela falou, nossa, parece que foi minha mãe que escreveu o livro. Eu falei, pô, mas foi sua mãe mesmo que escreveu, tá ligado? Muito louco isso, né, mano? A gente conta a nossa Muito louco. história, e não é só a nossa história, a gente tá contando a história de um monte. A história do galo é a história do monte. A sua história é a história do monte. As nossas histórias, elas estão juntas, conectadas, como se fosse um quilombo mesmo. Morou? Como se a gente fosse a mesma pessoa na caminhada, você tá ligado? Então, contar a nossa história é uma necessidade mesmo de existência da parada, de existir. Porque senão, se não fosse assim, tudo que a gente entende como nosso e como nosso ser teria sumido, mano. Teria sumido, os tambor teria sumido. Nossa cultura, nossa religiosidade, nossa espiritualidade, nossas roupas, nossa tradição, nosso instinto de sobrevivência teria sumido. Morou, mano? E é louco ver que anos se passaram e tudo que foi feito pra isso sumir, isso continua aqui, tá ligado? Porque é isso, conta desses guerreiros que conta a sua história. Então esses livros, mano, que tantos que foram escritos, como esses que estão sendo escritos agora, nesse exato momento, né? Não, pra mim não me deixar mentir. Tanto esses como que foram escritos, como esses que estão escritos agora nesse exato momento. Nesse exato momento, tem alguém escrevendo a sua história, parça. Nesse exato momento, tem uma mulher preta, um homem preto, um LGBT, alguém oprimido que eles não querem que essas histórias continuem para frente da forma que elas são. Eles estão escrevendo a sua história, mano. Isso vai ser importante para agora, para o futuro. Você tá ligado? É como se a gente fosse um ponto de... Nesse momento, nós fosse um ponto de conexão entre o passado e o futuro, né? É nós agora. Agora é nós. Você estava falando no início, né, que não era muito chegado em livros, mas sempre foi muito próximo do rap, querendo ser rapper também. E eu converso com algumas pessoas da cena. A gente tem aqui em Niterói, inclusive, a Batalha da Cantareira, que acontece a cada 15 dias, né? Uma terça sim, outra terça não, onde reúne os rappers aqui da região para batalhas de rima e sarau de poesia também. E aí tem a oportunidade de conversar com alguns deles, e eles costumam dizer que não são muito chegados em leitura, né? Mas o próprio rap, como você bem observou, né? Como o teu parceiro deu o encaminhamento lá no início, você tem que ler para poder escrever as paradas, né? E eu me recordo muito do Racionais ali, naquele emblemático Sobrevivendo no Inferno, né? E eu acho que fala um pouquinho sobre o que a gente está falando aqui agora também, quando Mano Brown, lá naquele capítulo 4, versículo 3, diz que a Fúria Negra ressuscita outra vez. Né? Então, na minha cabeça, todos os quatro ali, né? Tanto o Mano Brown, como o Ed Rock, a Ice Blue e com a LJ, eles tinham o entendimento que eles não eram a ponta de lança ali no final dos anos 90 dessa luta antirracista, mas que eles eram a continuidade de uma luta ancestral. E para a gente se inteirar dessa luta ancestral, a gente precisa ler a parada, né? Não é um negócio que vai brotar na nossa cabeça por combustão. E aí eu queria emendar um pouquinho naquela apresentação que eu li logo no início, que teu trabalho de base ele está muito voltado ali para grupos de estudo, pelo rap e também pela religiosidade. E aí quando eu estava pesquisando, eu me lembrei desse livro aqui, né, que é o Jacobinos Negros, de C.L.R. James, que conta a história dos revolucionários haitianos, né, que sobre isso que a gente está falando também, ousaram escrever, ser autores da própria história. Talvez por isso mesmo eles tenham emendado numa guerra civil, colonial e racial por mais de 12 anos. E eu conto um pouquinho sobre esse livro e essa trajetória em um vídeo lá no canal, mas me veio à mente porque o James ele vai falar que através de um padre, né, chamado Bartolomeu de las Casas, lá no ano de 1511, 1515 aproximadamente, depois de já ter começado a colonização lá no que na época era chamada de Hispaniola, porque foi batizada pelos espanhóis, mas em nenhum momento os espanhóis pensaram em perguntar para os moradores de lá qual era o nome daquele lugar, né? Só saíram passando cerol. Em 15 anos, reduziram a população nativa de 1 milhão de pessoas para menos de 60 mil.
É um dos primeiros massacres que a gente tem na história da América. E o James vai falar que os missionários foram utilizados, né, para, além de levar o cristianismo, levar também o trabalho forçado, cães de caça, o estupro, o assassinato. E aí a pergunta vai em cima desse teu trabalho de base mediante a religiosidade. E eu acho que tem uma figura emblemática hoje, né, aí em São Paulo, como o Padre Júlio também. E eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre esse trabalho de religiosidade na periferia, em contraponto a essa outra religiosidade que foi usada por esses missionários para tratar a miséria aqui, né, na América. Então, mano, novamente, o que que eu entendo sobre as religiões, tá ligado? E os livros. Vamos nos livros, né? Vamos na Bíblia, vamos no Alcorão, vamos na Torá, vamos no Bhagavad Gita, vamos nas religiões de matriz africana, vamos nessa parada, assim. O que que eu entendo, mano? É o povo querendo contar a sua história, mano. Então a Bíblia é o povo judeu, a partir do seu tempo e do seu espaço, querendo contar a sua história. O Alcorão é o povo árabe, a partir do seu tempo e do seu espaço, querendo contar a sua história. As religiões de matriz africana são o povo africano, a partir do seu tempo e do seu espaço, querendo contar a sua história, o Bhagavad Gita e todos esses livros que são muito antigos, e essas histórias que são muito antigas, são ancestrais, né? E são a necessidade dos povos querem contar a sua história. Eu não gosto quando a religião vira uma regra. Morou? Não dá para você escrever um livro 6.000 anos atrás e isso valer como regra para 6.000 anos à frente. Mas isso pode ser uma base, né? Um parâmetro de tradição, de cultura, de caminho, que é os povos querendo contar a sua história. Eu entendo que o povo ainda está conectado com isso. Os povos ainda estão conectados com isso. O povo negro está conectado com as religiões de matriz africana, certo? O povo judeu está conectado com a sua história. O problema é esse aí que você falou, né, mano? Quando eles usaram isso aí para colonizar os povos, né? E aí, quantas pessoas não acabaram tendo a sua história, a sua tradição e tudo mais que vem com isso sendo anuladas por essa forma de colonização, né? Que é um apagamento que funciona como um apagamento da história, né? Quando você tira o Exu da parede de alguém e coloca um Jesus loiro de olhos azuis, tá ligado? Isso é um apagamento da história, tá ligado? Isso é uma das piores coisas que você pode fazer com um povo, né? Que você não tá fazendo aquilo ali só com aquele ser humano, você tá fazendo aquilo ali com todo um povo, com toda uma tradição. Quando eu vou para dentro das periferias para fazer esse trabalho de trocar ideia com as pessoas, basicamente o que eu quero fazer é conversar sobre luta de classes dentro da língua delas, entendeu? Então o que eles entendem sobre luta de classe? Eu não vou chegar lá com o discurso da academia, até porque eu não tenho, morou? Até porque eu não tenho. Mas eu, mesmo se eu tivesse, não daria para chegar. As pessoas não entenderiam, entendeu? Então você vai falar de luta de classes, é mais fácil você falar que o camelo passou no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Você vai falar sobre propriedade privada, é mais fácil falar aquela parte de Jesus que ele fala pro rico pegar a sua riqueza e dar aos pobres. Morou? Então, utilizar o que o povo já tem de conhecimento para trazer isso para fora, tá ligado? Porque eu acredito muito nisso, irmão. Eu acredito que toda essa revolta, toda essa luta, toda essa história tá dentro de nós, mano. É que é tanto trauma, tanta coisa que vai travando a gente, que as coisas não saem pra fora, tá ligado? Então eu acho que não é um trabalho de colocar mais coisa lá dentro das pessoas. É um trabalho de tirar o que tá lá dentro, mano. Entendeu? É um trabalho de tirar o que tá lá dentro. Você pode catar, mano, a mulher preta da favela, que ela tá lá, mano, na igreja, orando na igreja. É impossível não ter um Exu ali dentro dela. É impossível não ter um. Tá lá, mano. Tá lá, parça. Só tem que saber como tirar, só tem como saber como isso vir pra cima, pra superfície, tá ligado? Não foi embora, continua lá. Nós tem essa tática também de se preservar assim dentro da gente, tá ligado, mano? Então eu acredito muito nisso, as informações tá aqui, mano. Então eu acredito em conversar com as pessoas dentro do que as pessoas entendem. Não querer colocar uma coisa nova, porque esses tempos que nós tá vivendo hoje é complicado, mano. O copo das pessoas tá cheio de informação nada a ver, meu. Tá cheio de informação nada a ver. Então o cara tá lá com terraplanismo, tá lá com esse Jesus loiro de olhos azuis, tá lá com todas essas informações que é as fake news do mundo aí.
O copo tá cheio. Se você quiser colocar mais coisa ali dentro, vai transbordar. Um pingo de água ali já vai transbordar. Porque tá lotado o copo. Então, o trabalho é muito mais um trabalho de esvaziar esse copo para ver o que tem lá no fundo desse copo. Porque provavelmente esse Exu, essa informação, todas essas ideias, tá lá no fundo desse copo. Você tá ligado? Essa história dessa pessoa, tá ligado? Ou o verdadeiro Cristo, né? Porque o que se fala de hoje não é o verdadeiro Cristo. Esse Cristo que as pessoas adoram não é o verdadeiro Cristo, mano. Cristo que faz arminha na coisa, Cristo que não gosta de LGBT, sabe? Cristo racista. Esse Cristo não existe. Esse Cristo nunca existiu. Então o Cristo verdadeiro tá lá no fundo do copo das pessoas, moro, mano? Então eu acho que é muito mais um trabalho de esvaziar esse copo para encontrar a verdade lá no fundo desse copo do que querer colocar uma verdade por cima de um monte de mentira, entendeu? Eu acho que não é igual você querer jogar confete na merda. Não vai dar certo, moro, mano? Tem que limpar aquilo ali e depois fazer o trabalho. Então, o trabalho da religiosidade é isso, mano. Os povos têm a sua vontade, a sua necessidade de contar a sua história, e a história tá lá contada no copo dentro das pessoas. A verdadeira história, moro? Então, a ideia é acessar a verdadeira história. O que Jesus falou pro rico? Rico, pegar sua riqueza e dar aos pobres. O que Jesus fez com o mercado na época? Quebrou o mercado. Se o capitalismo é uma coisa boa, por que Jesus Cristo não multiplicou as moedas? Por que Jesus Cristo multiplicou o peixe? A força de trabalho. Em vez de Jesus Cristo multiplicar as moedas que representavam o capital, por que Jesus Cristo multiplicou os peixes que representam a força de trabalho? Então eu acho que no fundo do copo das pessoas, a informação tá lá. Não precisa colocar uma informação nova na parada, moro? É muito mais um trabalho de esvaziar. Então é um trabalho de ouvir as pessoas. Me conta aí sua história, mano. Me fala aí qual que é as ideias, mano. Quem sabe você vai jogando tudo pra fora e uma hora eu falo, opa, esse daqui não, esse daqui você não joga fora, não. Esse daqui é importante. Morou? Essa aqui é o pá mesmo das ideias. É um trabalho de ouvir, né, mano? Que tem que ter paciência. E só nós vai conseguir fazer isso aí, irmão. Sabe por que só nós vai conseguir fazer isso aí? Porque a gente, os playboys, gente branca, gente pá, não consegue, mano, se colocar pra baixo pra ouvir. Eles acham que eles têm que ensinar. Eles acham que eles têm que mostrar o caminho, a salvação, tá ligado? E não, mano, nós tem aqui o caminho, a salvação, tá tudo com nós, tá ligado? Tá tudo com nós. O problema é que jogaram a gente dentro de um labirinto e aí a gente tá tentando se encontrar, mas uma hora nós se encontra, pode ter certeza disso. Nessas ruas, na internet e nas ruas físicas também, né? Tomara. Com certeza. Você falando sobre isso aí, eu me lembrei aqui de um livro o primeiro, né, que abriu o caminho no meu coração, que era sobre exatamente isso aí que você está falando. O nome do livro era O Evangelho Maltrapilho, que contava sobre esse evangelho esquecido, escanteado, jogado aos farrapos, né, tratado como impuro, imundo, jogado no esquecimento realmente. E aí, através dele, vieram alguns outros que ficaram orbitando aquilo dali, como Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Teve um outro, escrito por um cara lá nos Estados Unidos também, Jesus Quer Salvar os Cristãos, de Rob Bell e Don Golden. E um outro que era Cristãos Ricos em Tempos de Fome, do Ronald Sider, que falava sobre a época da ditadura militar empresarial aqui no Brasil. E uma coisa que eles têm em comum, né, esses 4 livros, é que todos eles levam o nosso olhar para o Velho Testamento e fazem a gente, né, através de alguns versículos, entender Deus como Deus dos escravos, porque ele, por várias vezes, se referiu a si mesmo como Deus dos escravos, né? Basta a gente lembrar ali no início, né, o Pentateuco, né, aqueles 5 primeiros livros, que é a história dos hebreus sendo libertados do cativeiro no Egito, Deus dando para eles uma série de leis, entre elas o jubileu. E essa lei dizia, olha, eu entendo esse rolê aí de vocês, porque, em outras palavras, né, a escravidão tá aí desde que mundo é mundo, talvez muito anterior do que a pergunta quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Então, Deus não proíbe os hebreus de terem escravos, mas coloca essa lei do jubileu, onde a cada 5 anos eles teriam que libertar os seus escravizados. Caso eles se negassem a isso e os seus escravizados soubessem da história deles e que Deus tinha libertado eles, hebreus, na época que eles eram escravos lá no Egito, então Deus iria ouvir a oração desses novos escravos e por ele ser o Deus dos escravos, ele iria libertar eles e iria derrubar os hebreus
do seu lugar. E aí, por pelo menos 2 ocasiões na história ali do Velho Testamento, os hebreus se esquecem disso, e aí Deus vai lá e derruba eles do trono, né? A primeira vez com o cativeiro da Babilônia, aí eles viram escravos novamente, mais uma vez eles se lembram dos seus antepassados e começam a orar ao Deus dos escravizados, que tem um coração muito mole, um coração vulnerável, aparentemente, ouve as suas orações, liberta eles da Babilônia, faz eles lembrar novamente do jubileu. Gerações se passam, eles se esquecem novamente, começam mais uma vez a ter a manutenção da escravidão. Aí Deus vai lá e derruba eles mais uma vez através dos romanos. E aí tem toda a ocupação militar ali em Jerusalém no primeiro século. E aí, mano, eu queria que a gente pudesse pensar um pouquinho nessas formas aí, porque é como você disse, tá tudo lá, já tá tudo escrito, né? Ou na Bíblia, ou no Alcorão, ou no quarto de despejo, ou no Confiar Vicêncio, ou em Mulheres de Raça e Classe. As coisas já estão aí para a gente se armar, né, dessas armas da crítica, para a gente algum dia poder almejar as armas de verdade, né? E, diante disso, queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre essa revolução brasileira aí tão sonhada e como é que a gente pode, através dessas literaturas, construir esse mundo novo. E, olha, eu pergunto isso tendo em mente uma outra história que eu conto lá no canal sobre Nat Turner. Ele que era um escravizado, né, lá da fazenda do Turner, Samuel Turner, que alfabetiza ele, ainda criança, utilizando a Bíblia, com o intuito de que quando ele crescesse, ajudasse a pacificar os seus outros escravizados. Aí o Nat se alfabetiza, vê na Bíblia e começa a ver ali que Deus era o Deus dos escravos. Aí ele pensa, ué, se Deus era o Deus dos escravos ali no Velho Testamento, o que foi que aconteceu nesse trajeto aí que ele não é mais o Deus dos escravos hoje? E aí ele começa a se apresentar como um missionário, como um enviado para libertar todo o seu povo. E ele fica dizendo que ele precisa de um grande evento para confirmar as suas crenças. E aí, num dia do trabalho, tem um eclipse solar, ele aponta para o céu e diz para os seus companheiros, ó, tá vendo aquilo dali? É Deus mandando um sinal para a gente de que o homem negro vai dominar o homem branco, assim como a escuridão está dominando o dia. E aí, naquele mesmo dia, mais de 50 senhores de escravos tiveram a cabeça separada do restante do corpo, né? Foi uma das maiores rebeliões que aconteceram lá nos Estados Unidos através de Nat Turner e de toda a sua interpretação através das escrituras. Então, diante de tudo que já foi escrito, como é que a gente pode pensar essa Revolução Brasileira, Gal? Ou igual o Nat Turner aí. Tem que pensar igual ele. Hackear a coisa e jogar pra dentro da... Porque eu acredito muito nisso, mano. Eu acredito muito nessa coisa... Eu não acho que as pessoas vão entender o que é o processo, as pessoas no geral vão entender o que é o processo revolucionário, como que ele está acontecendo, como que ele precisa acontecer e uma revolução vai surgir. Eu acredito que essa revolução já está em curso, mano. Se a gente parar para pensar, qual que é o primeiro, ó, qual que é o primeiro sindicato da história do Brasil? É Palmares. É o primeiro sindicato brasileiro, é a primeira luta dos trabalhadores no Brasil, é Palmares. A primeira conquista dos trabalhadores no Brasil é a liberdade, né? Liberdade essa que a gente ainda tá lutando por ela, né? Não é uma liberdade plena e tal, mas a gente ainda tá brigando com ela. Se a gente parar para pensar, desde Palmares até aqui, nosso povo não parou de avançar. Nós só avançou, nós não regrediu. Nós só avançou, mano. Nós só avançou. Mesmo que esse avanço tenha sido gradativo, de forma pequenininha todo o tempo. A revolução é uma coisa silenciosa, cara. Tá acontecendo agora, mano. Tá acontecendo agora. Tem uma menina preta de 14 anos de idade agora escrevendo um poema. Entendeu? Tem um moleque preto de 16 anos de idade nesse exato momento lendo Fanon. Ou tá vendo essa live e tá falando Nat Turner. Pô, Nat Turner. Vamos atrás do Nat Turner. Tá ligado? Revolução é isso, parça. A revolução é isso, ela acontece silenciosamente dentro das pessoas. Eu falo que muita gente no Brasil tá esperando o corpo a cabeça do Marx se conectar no corpo do Mohamed Ali para nós fazer a revolução. E na verdade a cabeça é cabeça do Olavo de Carvalho no corpo do Jô Soares. Entendeu? A revolução nós vai fazer mancando, cara. Entendeu? Mas nós vai fazer. Morou? Porque a correlação de forças é muito difícil a gente parar para pensar na correlação de forças. Morou? Então, eu acho que pouco a pouco ela está acontecendo. Mesmo quando as revoluções não é do jeito que eu concordo,
eu consigo respeitar como revolução. Morou? Às vezes eu vejo, sei lá, mano. Às vezes eu vejo o cara, o preto que venceu na vida, comprou uma Ferrari, tá mostrando essa Ferrari. Eu vou dizer que isso não é uma revolução? Eu não gosto do jeito, mas eu vou dizer que isso não é uma revolução? Eu não posso dizer que isso não é uma revolução. Você tá ligado? Então ela tá acontecendo, mano, das formas que nós não gosta, das formas que nós gosta, das formas que nós não conhece, das formas que nós conhece, das formas que agrada a nós e das formas que desagrada a nós. Ela tá acontecendo, as pessoas têm esse desejo de caminhar para frente, esse desejo de mudança, principalmente o povo oprimido, mano. Principalmente o povo oprimido. Não existe esse ser que ele é oprimido e ele aceita isso de boa. Não existe, mano. Não existe esse ser. Algum plano dentro dele ele tá tramando, mano. Alguma coisa tá acontecendo pouco a pouco. Você tá ligado? Então eu acredito muito, né? Quando o Jill Scott Heron falou que a revolução não seria televisionada, eu acho que era isso que ele tava querendo dizer. Morou? Porque não tem como você registrar isso. As coisas tá acontecendo pouco a pouco. Pra mim a revolução é um quebra-cabeça que ele vai se montando. Morou? O Barba Gato, quando a gente fez o Barba Gato, a ideia era tipo, aquilo ali era tipo um sinal de fumaça para as pessoas, para os oprimidos espalhados por aí. Falei, e aí, mano, onde que você está? Cadê sua revolta? Cadê a revolta de vocês? Onde vocês estão, meu? Joga para fora, morou? Então tem esse trabalho que é feito, tem o trabalho do Liteira Negra, tem o trabalho do Chavoso da USP, certo? Tem o trabalho de vários irmãos que vão fazendo o trabalho pouco a pouco, e cada um é uma pecinha, mano, desse quebra-cabeça. A gente vai montando ele. Eu me sinto uma pecinha desse quebra-cabeça, parça. Eu me sinto uma pecinha desse quebra-cabeça. Você tá ligado? E aí, eu acho que a gente tem que aprender a entender que a revolução, ela não é um barato homogêneo. Não é um... Ela vai acontecer de diferentes formas. Ela já tá acontecendo, né? Pouco a pouco. Você tá ligado? E aí é um trabalho de fazer uma disputa disso, né? Disputar esse caminho, falar, ó, mano, por aqui é mais saudável, por aqui, por aqui, por aqui. Agora, pra mim é inevitável, irmão. Pra mim é inevitável, parceiro. Olha isso aqui, ó. Vamos ser sinceros. De Palmares até aqui, nós tá nessa live, não é mau progresso, mano? É mau progresso, parça. Nós não podíamos nem abrir a boca. Nós não podíamos nem abrir a boca, mano. Nós abrir a boca, era chibata no lombo. Falar, mano, esses dois aí, eles têm o que pra conversar? Ou eles vão fugir pra Palmares, ou eles vão armar um plano pra matar nós. Eles não têm o que conversar. Não pode deixar eles conversar. Esses dois aí estão tramando uma rebelião. É isso aí. Esses dois aí estão tramando uma rebelião. Olha nós aqui. Olha nós aqui, mano. Revolução, ela tá acontecendo, mano. Todo dia ela se monta um pouquinho. É inevitável, mano. É inevitável, truta. É inevitável, não tem como. O pessoal fala assim, é inevitável, parça. O povo oprimido se rebelar, se revoltar, é inevitável. Agora, o que a gente tem que entender é que o povo oprimido, já existiram na história povos oprimidos que se revoltaram e tomaram o poder e exerceram poder sobre aqueles que ficaram para baixo. Eu acho que é isso que a gente tem que parar para entender. Morou? Que não é só se revoltar, é criar condições para a gente conseguir tomar o poder e não exercer esse poder sobre as pessoas que ficam abaixo. Ou seja, não tem que ter o abaixo. A gente tem que transformar o triângulo num círculo. Porque senão vira um ciclo, né, mano? Vai virando um ciclo. Você tá ligado? E assim, que a gente faça essa revolução e que se um dia a gente oprimir alguém, que essas pessoas se sintam no direito de arrancar nossa cabeça também. E que o mundo se renove por constantes revoluções. Que seja isso. Morou? Que seja isso. Revolução é um direito. Fazer uma revolução é um direito. Morou? E hoje nós queremos fazer uma revolução que nós queremos fazer contra a burguesia, né? Que é quem controla o poder, né? Essa burguesia já fez uma revolução, entendeu? E aí a gente precisa mostrar para os nossos, falar, tá vendo a burguesia, ó? Ó como é que ele está bem. Foi por causa de uma revolução, viu? Quer ficar bem? Nós precisamos de uma também. Entendeu? E eu acho que é assim, mano. Tranquilo. Eu aprendi uma coisa, irmão. O amanhã, eu tava falando isso pro irmãozinho aqui. O amanhã vai matar nós, parça. O amanhã é tão urgente pra nós. O amanhã é tão urgente pra nós, mano. O que nós vai comer amanhã? O que nós vai vestir amanhã? Qual que é o rolê que nós vai fazer? Tá ligado? Como é que vai ser amanhã? Amanhã. Nós tá tão ligado ao amanhã. A hora que nós destrava uma coisa na nossa cabeça, que nós passa a se conectar com 30 anos pra frente, que nós passa a se conectar com 3.000 anos pra frente, que nós passa a se conectar pra frente, mano.
o amanhã fica tão. Os problemas do amanhã ficam tão pequenos, mano. Então amanhã eu não tenho o que comer, vou roubar. Amanhã eu não. Caralho, o bagulho tá louco. Amanhã eu não tenho o que vestir. Vou fazer isso, puta, vou fazer isso, vou ser explorado, vou não sei o quê. Porque você tá conectado com o amanhã. Morou? Quando a gente consegue destravar essa chave, que a gente fala assim, não, peraí, mano. O amanhã é importante, mas daqui 3.000 anos é onde eu tenho que estar. Daqui 3.000. Eu me sinto existente daqui 3.000 anos. Eu me sinto existente daqui 3.000 anos. Eu consigo me conectar. Eu sei que as coisas que nós está fazendo hoje, elas valem para daqui 3.000 anos. Morou? Elas vão ser importantes para daqui 3.000 anos. Então o amanhã fica, os problemas de amanhã ficam tão pequeno para mim, parça. Os problemas de amanhã ficam tão pequeno para mim e esses 3.000 anos para frente, quem é o galo daqui 3.000 anos? Quem vai ser o galo daqui 3.000 anos? Quem vai ser o Litera Negra daqui 3.000 anos? Tá ligado? Eu queria tanto ter um Malcolm X vivo para poder ele ver o que ele fez, tá ligado? Pra ele poder ver o que ele fez. Falar, ai, mano, o que eu fiz, mano? Caralho, que foda. E o que vai fazer ainda, né, mano? Que essas histórias é potente, mano. Por isso que eles não deixam nós contar a nossa história. Que a nossa história é a própria revolução. Contar a história é contar a história da revolução que já tá acontecendo, né, irmão? Então eu acho que o caminho é esse, ter paciência, mano. E conseguir se conectar com essa coisa maior, com essa coisa... Sabe, mano? Porra, mano. Litera Negra, o Galo, todo mundo. O que é nós daqui 1.000 anos? O que é nós daqui 2.000 anos? 3.000 anos? Caralho, nós é grande pra caralho, mano. É grande pra caralho daqui 3.000 anos. Nós fez tanta coisa em 3.000 anos, mano, que o nosso corpo físico nem permite a gente chegar lá. É tão foda que o nosso corpo físico não aguenta. É isso. Ó, fala pro pessoal que tá chegando agora e perguntando, essa live vai ficar salva tanto aqui no Instagram do Litera Negra, quanto também depois vou subir lá para o canal no YouTube. E aproveitar a oportunidade, né, que tem tanta gente bonita aqui, Galo, aproveitar você também, só fazendo mexendo esse último livro aqui, que foi o que a gente publicou mais recentemente lá no canal. Se chama A Visão das Plantas, é de uma escritora lá de Luanda, chamada Djaimila Pereira de Almeida. Conta aqui a história de Celestino, que era, assim, no final da vida, ele vai cultivar um jardim na frente da casa da mãe, onde vai ser também o seu túmulo. E através daquele jardim, o Celestino tenta, na verdade, afogar mágoas do passado, da sua época de juventude, quando ele era um capitão de navio negreiro. Aí a gente aproveita a oportunidade e mergulha um pouquinho nesse ofício dos capitães dos navios negreiros e qual foi o papel que eles tiveram nas engrenagens do tráfico, né? Você falou do Borba Gato aí mais cedo. No vídeo a gente fala sobre dois em especial, que é o Zé do Alfaiate, que era um ex-escravizado que, como primeiro ato, após conseguir a alforria, ele compra um escravizado, ele envereda no comércio transatlântico como um capitão do navio negreiro, e depois ele acaba enveredando também pelo comércio de azeite de dendê, óleo de palma e também na comercialização de ouro. E tem esse outro cidadão aí que é o Joaquim Pereira, que é um português. Assim, ele foi um dos traficantes de escravos, capitães de navios negreiros mais ricos da história, assim, desse translado. E tem uma estátua em sua homenagem na frente da Santa Fé, lá em Salvador, né? A cidade que mais recebeu pessoas escravizadas na América. E aí, tento trazer uma discussão e se você puder colaborar um pouquinho com ela também e aproveitar, falar para o pessoal que quiser fazer alguma pergunta para o Galo. A gente já está se encaminhando para o final, fiquem à vontade. O que a gente faz, Galo, com esses monumentos erguidos a bandeirantes, a traficantes de escravizados, a capitães de navios negreiros? Eu sou natural de Olinda, né? E lá, Olinda, Recife, a região metropolitana, tem uma série de estabelecimentos, desde condomínios a supermercados ou galerias também, com nomes que remetem diretamente ao passado escravocrata. Tem até um motel em Recife chamado Senzala, onde os quartos fazem representações de Casa Grande e de Senzala também. Então, o que a gente faz com essas obras, assim, esses monumentos à barbárie que ainda hoje estão de pé? Então, tem isso, né, mano? Tem o tipo de arte que conta a história e tem o tipo de arte que homenageia esses personagens da história, né? O que é o Borba Gato? O Borba Gato conta uma história
ou a estátua do Borba Gato, ela homenageia o Borba Gato, tá ligado? Tudo, sabe, mano, e certifica aquilo ali como válido. Eu moro na beira da rodovia Raposo Tavares. Será que isso aí não certifica aquela história sangrenta de morte, de assassinato, de estupro, de tortura dos meus antepassados como uma coisa válida? Isso, tipo, porque eu escuto isso sair da boca de gente branca e eu fico abismado, mano. Sabe? Foi preciso. Foi importante. Foi preciso. Era necessário. Era a conjuntura da época. Sabe? Como se, tipo assim, foi preciso matar preto. Foi preciso escravizar as pessoas. Os indígenas. Foi preciso. Tá reclamando o quê? Nós não tinha chegado até aqui se não fosse com o sangue de vocês. É louco isso, né? Ouvir esse bagulho e falar assim, caralho, é que essa pessoa tá dentro da realidade mesmo, das coisas? Você tá ligado? Então, a minha questão é, eu lembro que quando eu saí da cadeia, uma pergunta me fizeram, Galo, mas se você tivesse na Alemanha, você colocaria fogo no museu do genocídio do Holocausto? Falei, porra, mano, deixa eu falar uma fita pra você. Se tivesse um museu do genocídio do povo preto e indígena no Brasil, eu ia amar. Eu ia amar. Agora pergunta se tivesse uma estátua de Hitler na Alemanha, se o povo judeu ia amar aquilo ali. E se o povo judeu fosse na Alemanha queimar a estátua ou retirar a estátua de lá do Hitler, o povo judeu estaria errado, mano? Certo? É porque, tipo, tem que levar pra eles, né? Pra eles conseguirem entender a caminhada, porque parece que não, eles não conseguem entender. Então, o que tem que fazer? Existem motivos para se levantar uma estátua, mano, e existem motivos para se derrubar uma estátua. A história não é estática. A história não é uma coisa parada. A história, ela tá caminhando, mano. Ela tá acontecendo. Tá se transmutando. Morou, mano? Então, o que eu acho, mano, é que o Brasil é um território preto e indígena, mano. É isso que eu acho do Brasil. O Brasil é um território preto e indígena. E tem que ter a sua história contada. Não tem que ter a história É que é muito louco, né, mano? Quem conta a história é quem venceu, né? E eles dizem que quem venceu é quem matou. Morou? Então, eles vão contar a história a partir desse ponto de vista, né, mano? A gente precisa contar a nossa história também. Se ligou, mano? E o que eu acho que tem que fazer com esses monumentos? Eles têm que ser colocados no lugar certo, mano. Pra ser contada a história certa. Isso aqui tá errado, mano. O Brasil é tão errado, mano, que acabou a escravidão e eles continuam homenageando aquilo ali. Tá vendo, ó? Acabou a ditadura, mas até hoje eles enchem a boca pra falar do coronel brilhante Ustra. Olha como é que as coisas é difícil, cara. Então as coisas têm que ser colocadas no lugar certo, mano. Certo, mano? Esse cara estrupou, matou, fez um monte de tragédia e anos depois ainda ganhou uma homenagem. Essa homenagem tem que ser colocada no lugar certo, ser contada a história certa. Ali ela só serve de opressão, mano. Ela só serve pra oprimir os outros. Porque não precisa nem dizer que é o Borba Gato, mano. É um homem loiro, de 13 metros de altura, segurando uma carabina na mão, num território preto e indígena. Já é opressor por si só. Não precisa nem falar o nome. Não precisa nem falar o nome. Se ligou? Então, eu acho que as coisas têm que ser colocadas no lugar certo, mano. As coisas têm que ser colocadas no lugar certo. A avenida mais importante de São Paulo tinha que ser a Avenida Paulista? Acho que não. Eu acho que não. Morou? Não é a avenida mais importante. Esse não é o nome mais importante pra nós. Morou? A gente tem nomes muito mais importantes na história do Brasil que esse. E que outros. O Palácio dos Bandeirantes. Sabe? É esse mesmo? Você tá ligado? Então a minha Brasil, é esse mesmo nome? Ou seria República Palmarina? Sei lá, podia ser um nome muito melhor que o Brasil. Tem vários nomes muito melhor que o Brasil. Até Pindorama pode ser melhor que o Brasil. Se ligou, mano? Então tem tantos nomes melhor que a gente pode colocar, homenagens melhores que a gente pode colocar para transformar isso aqui de fato no que é, pra gente trazer a verdade pro que é. Se ligou? Porque o que a gente vive é uma mentira, parça. É uma mentira. E aí, não é um processo de derrubar a estátua deles, é o processo de contar a verdade, é só isso. Morou? O Natan Oliveira fez uma pergunta aqui para você, Galo. Ele diz: se nosso povo sofre tanto na pele, o que faz ser tão difícil acordar para mudar o sistema? O que faz ser tão difícil? O que acontece, mano?
quem causar dor em você vai saber o quão isso pode vir contra ela, tá ligado? Então essa mesma pessoa, ela vai criar dispositivos para isso não voltar contra ela, certo? Então, qual que são os dispositivos, mano? É essa morfina que fica descendo toda hora na nossa corrente sanguínea. Essa morfina que vem pelo álcool, essa morfina que vem pelas drogas, essa morfina que vem pelas festas, essa morfina que vem pela novela, essa morfina que vem pela música, pela... Travou, mano? Voltei? Voltou, Voltei. tá aí. Boa. Que vai dando a sensação que tá normal, sabe, mano? É muito louco esse bagulho. Se você for dar um rolê na Paulista agora, a sensação que você vai ter é que a vida é normal. As pessoas tá andando, gente passeando, aí tem um mendigo, aí você normaliza o morador de rua. Você fala, ah, morador de rua, normal, capitalismo, as coisas assim e tal, pá, não sei o quê. Normaliza. Se você descer um pouco mais pro lado e ir na Cracolândia, você vai ver que a vida não tá normal. Você vai ver que as coisas não tá normal, parça. Você vai ver que tá uma tragédia, você vai ver que nós estamos vivendo no inferno. Então esse sistema tem a artimanha de fazer as coisas parecer que tá normal. Entendeu? Ah, morreu preto, normal. É isso aí, morre preto. Tá ligado? Ah, Num camburão da racismo. polícia, sufocado com uma bomba de gás lacrimogêneo. Aí a gente olha e fala assim, ah, Brasil, né? Brasil é foda. Não, mano. Não. Não, mano. Entendeu? Então, eu acho... isso que nós tentamos fazer com o Borba Gato, morou? Que era mandar esse sinal de fumaça mesmo. Falar aí, mano, não tá normal não, truta. Não tá normal não, o barato tá louco. Cadê vocês? Cadê essa revolta? Cadê nosso povo? Cadê as lanças? Certo? Cadê as estratégias? Cadê os combativos? Cadê, mano? Vamos? Vamos, meu. Não tá certo esse bagulho. Certo, mano? Nós tentou fazer isso. Você tá ligado, mano? Não tá normal, parça. Não tá normal. É igual isso aqui, ó. Isso aqui é muito louco, né? Eles vão ligar a internet, vão ver dois irmãos aqui trocando ideia e vão falar, ó lá, democracia, né? Ó lá, tá vendo? Eles ficam reclamando, mas ó a democracia aí, permitindo que eles falem o que eles quiserem. Nós sabemos como é que funciona a coisa. Nós sabemos que essa democracia, ela precisa ser certificada, que ela precisa ser validada, até por nós mesmos, morou? Mas ao mesmo tempo que nós sabemos que essa democracia não existe. Nós sabemos se eles quiserem mandar uma viatura prender você agora aí, uma viatura prender eu aqui, sem motivo nenhum, eles conseguem fazer isso daí. Se eles quiserem cair... Pode derrubar a internet, eles podem fazer isso daí. Entendeu qual que é a situação? Então, ou seja, as armadilhas, né? O nosso povo tá preso em várias armadilhas, é um labirinto, mano. E esse labirinto a gente não consegue se encontrar, mano. O momento que a gente se encontrar, a gente forma um quilombo. Porque se a gente se encontra, a gente forma um quilombo e vai pra cima. Morou? Então eu acho que o caminho é da gente se encontrar, morou, mano? Vamos se encontrar, mano. Vamos dizer pras pessoas que não tá normal. Morou? Não tá normal. Tem um jovem que entrou aqui pra conversar comigo no Instagram, que ele veio cheio de ideia errada pra trocar ideia. E aí nós começamos a conversar e eu percebi que não tinha ideia que podia ser dada ali. Não tinha ideia que podia ser dada. E aí, o que eu posso fazer por ele, mano? Eu posso levar ele pra dar um rolê comigo, mano. Nas ocupações que eu vou, nas tragédias que eu vivo, pra mostrar pra ele e falar assim, filho, você concorda com isso aí? Se isso aí não abrir sua mente, não é eu que vou conseguir. Se eu não soltar ele lá no meio da Cracolândia pra ele ver a tragédia que é, e aquilo ali não mostrar pra ele que a ideia dele tá errado, eu mesmo não vou conseguir, parça. Você tá ligado? Então eu acho que o que a gente tem que fazer, mano, é entender que a gente tem que cortar esse efeito da morfina. Em algum momento nós temos que cortar esse efeito da morfina. E tomar coragem pra deixar doer, mano. Tem que deixar doer, meu. Deixa doer, mano. Deixa doer, mano. Deixa doer. Morou? Deixa o bagulho doer. Que quanto mais doer, mostra pra nós que nós tá vivo, mano. Que nós tá lúcido. Nós tá acordado, mano. Porque quando a gente tá sem uma perna e não tá sentindo a dor, alguma coisa tá estranho, meu. Nós tá sem uma perna e não tá sentindo dor. Alguma coisa tá estranho. Nós tá sem o braço e tá lá assistindo a novela. Isso não é estranho? Nós tá sem uma perna e tá assistindo o BBB. Isso não tá estranho? Isso é estranho, meu. Nós acabou de perder um rim e tá assistindo o bagulho e falar assim, é foda. Aí perdeu o rim assim mesmo, Brasil, né? Não pode, meu. Não pode. Não pode, entendeu? Então eu acredito nisso, mano. Na parada de organizar o ódio, né? A gente precisa aprender a organizar o ódio, moro?
pra gente conseguir utilizar esse ódio como o nosso poder bélico. O poder bélico da favela é nosso ódio. Quando a gente organiza e direciona ele no lugar certo, moro, mano? Todo o E não é ódio que todo pouco ódio favelado não, né, sente, Gal? não tem bomba Qualquer nuclear que ida no consegue pegar. mercado, É, qualquer lugar, qualquer coisa, qualquer movimento. Você saiu pra fora da sua casa, o bagulho já tá louco. E até dentro de casa. E até dentro de casa. Dentro de casa não tem comida, fora de casa é borrachada. Você tá ligado? Então, e o Emicida organizar. dizendo que eu querendo salvar o mundo e só água na geladeira. Só com água na geladeira. Se ligou, mano? Então é isso, mano. Se encontrar nesse labirinto, nós precisa se encontrar, nós precisa estar junto, se aquilombar mesmo. Tá junto na pegada e conseguir caminhar pra frente, tá ligado, mano? E entender que é isso, mano. Por que não tá doendo? Se a gente tá sem uma perna e não tá doendo. Alguma coisa tá estranha, né? É isso, Galo. Pô, eu queria agradecer demais tua presença aqui, garoto. A gente encaminhando para as considerações finais, né? Se você quiser dar um abraço, mandar um salve para alguém, inclusive falar o seu Pix aí para a galera que quiser fazer colaboração, com alguma contribuição também, fica à vontade, a casa é sua, tá, Gal? Boa, da hora. Pô, mano, da hora, pessoal. Valeu, obrigado aí pelo convite aí ter colado. Fico feliz demais de poder trocar essas ideias aí, acho muito importante. Acho que essas ideias também faz parte de todo esse processo aí que a gente tá falando. Quem quiser dar uma força aí, tem o Apoia-se, né, que é o apoia.c barra Paulo Galo Militância, me ajuda bastante. Ou pelo Pix também, aí, se quem puder dar uma força, que é o Paulo rsl89 @gmail.com. É rato, sapo, laranja 89 @gmail.com. Paulo rsl89 @gmail.com. Beleza? Quem puder dar uma força aí é da hora também. Beleza. Na indicação desse vídeo aqui no Instagram e lá no YouTube também, vou deixar na descrição essas informações aí, tanto do teu Apoia-se como do Pix também, pra galera que quiser chegar junto. Valeu, mano. Gratidão. Obrigado. Valeu, mano. Ó, eu queria, mais uma vez, Galo, de coração mesmo, dizer muito obrigado por você ter aceitado o convite, por essa troca aí que a gente teve. Espero que em algum momento aí que a vida nos possibilite, a gente possa ter uma troca também num barzinho, tomando uma. Gosto. Viu? Demorou. Vai acontecer, com certeza. Viu? Gente, esse aqui foi o rolê de Galo na literatura. Espero que vocês tenham gostado. Só compartilhar pra galera aí. Essa live vai ficar salva lá também no YouTube. Sigam o Galo, colaborem aí quem puder colaborar. E vida longa ao rolê de Galo na literatura. E vida longa ao rolê do Povo Negro também na literatura. Valeu, gente. Valeu, Galo. Boa noite aí, viu? Valeu, é nóis. Valeu, pessoal. É nóis. Obrigado, hein?